Uma das formas mais comuns que Deus tem de se comunicar conosco é através de uma voz na nossa mente. Mas o problema é que muitos cristãos têm dificuldade para saber quando é Deus que está falando ou quando é a sua própria mente ou um próprio pensamento seu. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre isso, com certeza esse vídeo vai te ajudar muito. Muito prazer, eu me chamo Luiz, bem-vindo ao meu telhado. Era muito comum a gente ver que no Antigo Testamento Deus falava com uma voz audível com os profetas, né? Como alguém falando com você assim pessoalmente, né? Eles podiam ouvir a voz de Deus vindo de fora. Mas depois que Jesus veio e ele nos deixou o Espírito Santo, Deus começou a falar conosco de uma forma um pouco mais pessoal, uma forma mais diferente. Não que ele ainda não fala com voz audível, ele fala assim, mas agora é muito maior, às vezes, com que ele fala através de um pensamento. E conseguir entender esse pensamento é uma certa dificuldade, traz uma certa dificuldade para muitas pessoas. E eu vou te falar o porquê e como resolver isso. Mas antes, eu quero te dar uma dica super importante. Se você quer ouvir a Deus, se você quer viver uma vida com Deus, uma vida espiritual com Deus, você precisa investir tempo orando, né? Pode parecer um pouco repetitivo falar isso, né? Mas é necessário. Você precisa investir tempo com Deus. Quanto mais tempo você investir com Ele, quanto mais tempo você passar com Ele, mais você vai conhecer Ele. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer os pensamentos que Ele tem, mais você vai conhecer o coração dele, mais aquelas palavras vão entrar no seu coração e fazer com que o seu coração e com que a sua mente elas sejam iguais à mente dele, iguais à mente do Espírito Santo. E você vai começar a pensar, você vai começar a agir e começar a ter os sentimentos que Jesus teve, que o Espírito Santo coloca em você. Então, saber diferenciar a voz de Deus para a voz da nossa própria mente não é diferente. Se você estiver caminhando com Ele, quando Ele falar vai ficar claro para você. Mas se você ainda está começando a tua fé, ou se você ainda não investiu esse tempo com Deus e ainda tem essa dúvida, eu quero compartilhar com você essa experiência que é muito impactante para mim, quando eu ouço a voz de Deus. Bom, é assim, normalmente quando Deus fala, é como se eu ouvisse a minha própria voz, o meu tom de voz, falando na minha cabeça, no meu pensamento. Mas eu sei que não é eu falando, porque não é um pensamento que vem de mim. É como se alguém pegasse uma gravação da minha voz e colocasse na minha mente num momento totalmente aleatório e de uma forma totalmente aleatória. E essa voz, não seria essa a palavra certa, mas eu vou usar aqui para você poder entender. Ela meio que incomoda a gente. Normalmente, quando Deus fala assim conosco de uma forma mais clara, né, é porque Ele quer alguma coisa mais objetiva, quer que você faça alguma coisa mais objetiva, quer que você olhe para uma direção. Então, essa voz, ela começa a te incomodar para você se mexer a fazer alguma coisa, né? Normalmente, ela não vem de nada que você acredita, né? Ela é totalmente contrária àquilo que você pensa ou que você planeja. Por exemplo, agora, pouco tempo atrás, eu estava fazendo algumas coisas e quando eu estava deitado, eu estava pensando nessas coisas que eu tinha que fazer e de repente eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi esse pensamento que era meu, mas não veio de mim. E enquanto eu não resolvi aquilo, eu precisei levantar e resolver aquela situação, obedecer a voz. Enquanto eu não fiz isso, eu não conseguia dormir. Eu fiquei até quase 1h da manhã deitado, porque naquele momento começou uma luta dentro de mim. A minha carne, o que eu queria, o que eu pensava, queria fazer diferente daquilo que Deus pensava e daquilo que Deus mandou eu fazer. Então se tornou uma luta. Então normalmente quando Deus fala assim com você, vai ter uma luta interna. Não que seja todas as vezes, mas na maioria delas vai ter uma luta interna. A sua carne ela vai querer fazer uma coisa e esse pensamento, essa voz de Deus vai querer fazer outra. Então você vai ter que ouvir as duas vozes. Você vai saber diferenciar. Enquanto você não obedecer a voz de Deus, enquanto você não corresponder àquilo que Deus está te falando, você não vai conseguir fazer outra coisa. Para a gente resumir aqui,
a voz de Deus no pensamento, ela é através de uma voz tua, mas que você não pensou, ela vai gerar algum conflito interno, ou você vai precisar fazer alguma coisa que não queria, ou você vai ter que falar com alguém, né, entregar uma palavra para alguém, ou uma palavra para você mesmo, mas vai gerar uma mudança, e enquanto você não obedecer o que a voz está te dizendo, você não vai conseguir pensar ou fazer outras coisas. E eu quero só te dar mais um conselho muito importante. Se você tenha ou está desenvolvendo um ministério profético, né, se você acredita que Deus te chamou para isso, enquanto você não tiver certeza daquilo que Deus tem para te dizer, por exemplo, assim, Deus, através de um pensamento, enquanto você orava, te entregou uma palavra para você entregar para outra pessoa. Enquanto você não tiver certeza de que realmente é Deus falando, não entregue essa palavra, porque às vezes você pode trazer mais confusão para a pessoa, enquanto você ainda não conhece bem a voz de Deus, pode trazer confusão para uma pessoa, pode, sei lá, fazer alguma coisa que não seria a vontade de Deus. Então, tenha discernimento. Quando você ouvir esse pensamento, ora, coloca diante de Deus. Com certeza, se for ele vai confirmar que ele está falando com você, confirmar o que ele está falando. E quanto mais você der ouvidos a essa voz, quanto mais você passar tempo com Deus e ouvir a voz e corresponder, mais Deus vai falar com você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de outro vídeo, deixa aqui nos comentários, para que eu sempre leio, sempre respondo e com certeza nós vamos ser edificados. Se você gostou também do vídeo, não se esquece de curtir. E toda semana eu coloco aqui um vídeo que fala sobre Deus, te ajuda na caminhada. Então se inscreve aqui para você não perder nenhum deles. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau!